Essa é a última, né? De manhã? Oi? Então tá bom. Então vamos ver se a gente corre aqui. Carta à igreja de Pérgamo. Diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. E ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Veja bem que está falando de uma igreja, né? Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito o nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Bem, acabou a perseguição, escatologicamente falando, né? Essa é a igreja que vai do ano 300 até o ano 800. É uma igreja de reformulação e de profunda transformação social. Nós temos que lembrar que o Império Romano cai no ano 476, né? A Europa se divide em fragmentos, a Europa carolígena de Carlos Magno e tantas outras, mas o papado permanece mostrando a sua força durante o maior período desse tempo. Bem, a cidade de Pérgamo não era uma cidade tão importante, não era tão rica como Esmirna, não era tão importante como Éfeso, mas foi a primeira cidade da Ásia a se tornar aliada de Roma. Isso muitos anos antes de Roma tornar-se império. O rei Átalo III fez um contrato com Roma, se colocando debaixo da administração do futuro império, e ele jurou lealdade a Roma desde os princípios da constituição da sua cidade. Era a cidade mais leal do ponto de vista político, militar e religioso da Ásia Menor a Roma. A lealdade de Pérgamo a Roma era extraordinária. A Constituição de Pérgamo, o código legal que havia na cidade de Pérgamo, determinava que todo tipo de culto que não fosse estabelecido pelo imperador ou por Roma, que fosse abolido com pena de inscrição, de circunscrição civil, roubo de propriedade, tomada de propriedade, aniquilamento e muitas vezes até morte, como foi o caso de Antipas aqui, né? Até morte, devido à lealdade que este povo, o povo de Pérgamo, oferecia a Roma, oferecia ao império, oferecia ao imperador. Era um ambiente de muita prática mística, havia muito misticismo na cidade de Pérgamo, existia muita prática oculta, muita ciência oculta, existiam templos de ciências ocultas, existia um templo dedicado a Zeus, mas foi a primeira cidade da Ásia Menor a construir um templo dedicado ao imperador, para fazer o culto do imperador, para queimar incenso ao imperador, para dedicar e devotar a sua fé e a sua lealdade ao imperador. Então era uma cidade que gozava da lealdade do império e que frequentava-se ali muita contingência por parte do império, no sentido de manter a lei, manter a ordem, manter a paz pública. Essas práticas, a igreja de Pérgamo, a maioria dos seus membros a maioria dos membros da igreja de Pérgamo não veio do judaísmo, e ele veio do paganismo propriamente dito,
veio do paganismo, e ele trazia sobre si toda essa carga pagã, toda essa carga de ensinamento pagão, que eles receberam lá fora, e agora estava dentro deles, dentro da igreja, fazia parte da vida deles na igreja. Lentamente eles eram ensinados a respeito da doutrina cristã, dos ensinamentos de Cristo, mas as práticas de feitiçaria, bruxaria, ocultismo, era muito relevante dentro da igreja de Pérgamo, porque eles tinham tudo isso, eles traziam tudo isso com eles. Então facilmente eles voltavam a essa prática, tinha uma tendência a voltar àquilo que se fazia anteriormente. A igreja de Pérgamo era um ambiente muito difícil para uma comunidade cristã, devido às muitas práticas de ocultismo que existia naquela cidade e naquele local. Ele foi preparado para isso. Pérgamo foi uma cidade preparada para isso. Veja, a questão de ser mau casamento, né, pergamia, mau casamento, é exatamente por causa disso. O que acontece aqui? As pessoas, elas se converteram, mas elas não se converteram 100%, né? Se converteu 50% só, né? A metade se converte e a metade não é? Na verdade não é assim, eles se converteram, mas eles não tinham conhecimento ainda, e conhecimento é um processo que demora tempo para a gente adquirir, né? E é lento, é paulatino que as coisas vão acontecer. E então, eles estavam com o pé dentro da igreja e com o pé lá fora. Então é como se eu fizesse o meu culto de domingo aqui, meu culto aqui ao Senhor, e no dia de terça-feira, por exemplo, eu fosse no templo fazer o culto ao imperador. Para eles era assim, estava tudo bem. Era mais ou menos o que os judeus faziam no começo da formação da igreja. A gente vê em Atos que os discípulos de Jesus iam ao templo, é isso? João e Pedro foi ao templo na hora sexta para fazer a oração. Mas por quê? Porque o verdadeiro cristianismo era uma continuidade do verdadeiro judaísmo. Então, eles iam continuar fazendo aquilo, não tinha nenhum problema. Só que aqui era um outro contexto. Por quê? Porque o mundo lá fora era um mundo ocultista, e era um mundo pagão, de artes e práticas mágicas mesmo, né? Era um mundo de feitiçaria, de bruxaria. Se era esse o cenário do mundo lá fora, ele se contradizia muito com o ensinamento da igreja, porque a igreja não aceitava essas coisas. A igreja não vai aceitar a superstição de gente colocando o pé de coelho atrás da porta para dar sorte. A igreja acredita que o Senhor é Senhor de tudo, cuida de tudo, e as coisas acontecem debaixo da sua permissão. Essa é a crença da igreja. A superstição fica do lado de fora, faz parte, né? Não faz parte do nosso ensinamento. Agora, aqueles e nossos primeiros irmãos em Pérgamo tinham essa prática. A gente faz o culto ao Senhor aqui, e durante a semana a gente participa dos outros cultos lá. E para eles estavam tudo bem. Era assim que eles faziam, né? É como se alguém se convertesse do catolicismo e viesse aqui na nossa reunião de domingo, e à noite, domingo pela manhã, eles fossem lá praticar a missa para ter a pena da sua alma diminuída lá no purgatório, ou onde quer que seja, né? É algo similar a isso. Então, a situação de Pérgamo era muito difícil para uma igreja, principalmente para a liderança, para os ensinadores, era muito complicado, precisava de muita paciência. E no lugar de haver assim uma desconexão do mundo lá fora e uma construção, uma reconexão com a igreja, houve uma coisa mal conectada. As pessoas conectavam a igreja ao mundo, né? Havia essa conexão. A igreja passou a estar conectado ao mundo na cidade de Pérgamo. Ora, escatologicamente, essa é a igreja do ano 300 a 800, porque Roma deixou de perseguir os cristãos e agora ela passou a ser cristã. Quando Constantino teve a visão de que deveria atravessar o rio Tíbia, ele deveria enfrentar os seus opositores e ele venceria a guerra civil com metade dos seus homens. E foi, segundo ele, teve a visão, e foi isso mesmo que aconteceu. Ele entrou com a metade dos seus homens, atravessou o rio Tíbia e conquistou Roma. E ele tornou-se, segundo ele, um cristão apaixonado, né? Mas o imperador Constantino, ele sempre foi um cristão nominal, sempre se diz cristão,
E a rainha Helena foi até canonizada, né? Ela fez todos os grandes mapeamentos na Terra Santa, os grandes templos, enfim. A sua mãe. Mas ele nunca deixou de ser um imperador e ele nunca deixou de usufruir das coisas do império. A gente sabe que o imperador Constantino ele só deixou ser batizado no leito de morte. Por quê? Porque ele queria ser cristão, mas ele não queria fazer as coisas que o cristão faz, porque as coisas que o cristão faz é muito chato. Ele queria continuar fazendo as coisas que o império faz, que o imperador faz. Ele queria participar das orgias, ele queria ter um monte de mulheres, ele queria participar das comidas, das finas iguarias, das festanças, das práticas ruidosas, dos teatros públicos, de todas aquelas coisas. E ele queria continuar. E ele de fato continuou. E ao mesmo tempo ele era o chefe do concílio, ele era o chefe da igreja. Era ele quem determinava quem seria o bispo de Roma. E aí aquela prática, que Plínio escreve, o historiador escreve, diz assim, que os homens chegavam para Constantino e me diz, faça-me bispo de Roma e eu me torno um cristão. É essa troca, A gente se torna cristão para a gente ter influência, prestígio ou posição na política, no Senado romano. Então o Estado lentamente ele foi casando com a igreja. E como se os dois abordassem o mesmo ponto de vista. O Estado e a igreja passou a ser uma só coisa. Por quê? Porque a igreja começou a colocar os seus tentáculos em todos os lugares, por causa de Roma. Começou a colocar os seus tentáculos em todas as províncias, em todas as culturas, em todas as regiões, E muita gente, por causa da fé daquela época, às vezes eles morriam e acabavam deixando os seus bens para a igreja. Então, em paralelo com o Estado, a igreja também foi enriquecendo, ela foi crescendo muito, foi ganhando muita propriedade, foi se tornando poderosa na terra. Então, os conclaves de bispos, de abades, até então não existia o papado, mas os conclaves de papado, o bispo de Roma, foram se tornando figuras políticas muito importantes. E ele julgava os seus concílios, por exemplo, para fazer o julgamento das heresias, A heresia de Nestor, a heresia do bispo Diário, todas as heresias que apareciam na época eram organizadas em concílio, cujo imperador era o presidente do concílio. Era ele que dava a pena. E o bispo de Roma eram os seus sucessores, aqueles que o ajudavam nesse sentido. Aí eles criaram, depois com o crescimento de Constantinopla, no Oriente, eles criaram então uma coisa chamada catequese. E criaram então um negócio chamado missa. Por quê? Porque eles queriam voltar às antigas práticas judaizantes. Você tinha que ter uma humílica só, um tipo de ensinamento só, para toda a igreja, para que ela pudesse ser um corpo só, para que ela pudesse ter um domínio só, que era muito difícil dominar isso. Então há de fato um casamento entre Estado e entre igreja, aqui. Então a igreja deixou de ser perseguida, deixou de ser pobre, passou a ter roupas imperiais, frequentar as festas imperiais, mas ela perdeu a sua simplicidade na origem. A sua simplicidade que ela tinha na origem, ela perdeu. Agora, por quê? Porque ela já não desfrutava mais da comunhão, da doutrina, dos ensinos, da participação dos pães, do pão. Agora a sua cara começa a mudar. Por isso que ele diz, estas coisas diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Ou seja, a espada afiada é uma mensagem da palavra profética proferida. Tinha que haver uma ruptura. As coisas não poderiam ser dessa forma. Tinha que haver um estrangulamento total. Você não pode ter uma igreja que participa ativamente das coisas do mundo. A igreja é separada do mundo. O Senhor chamou a igreja para ser santa, para ser santificada, para ser separada. E a igreja não pode fazer as mesmas coisas que o mundo faz, nem participar das mesmas coisas que o mundo participa, como se os dois abordassem o mesmo ponto de vista em comum. E é isso que acontecia na cidade de Pérgamo quando o mensageiro foi visitar João. Os pagãos que chegavam na igreja, tinham suas práticas, seus costumes, eles gostavam do que viam na igreja, mas não queriam abandonar aquilo que eles estavam acostumados a praticar lá fora. E eles queriam fazer as duas coisas como se abordasse o mesmo ponto de vista em comum. E aí ele diz, conheço o lugar em que habitas, ou seja, o lugar em que a igreja está.
E ele diz: onde está o trono de Satanás? Né? Ou seja, a igreja, ela está no mesmo lugar aonde Satanás se assenta. Mas aí ele também diz: e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Aqui há uma situação difícil de entender, né? Porque eles se converteram, porque eles não negaram a fé em Jesus. Por outro lado, eles tinham dificuldade de abandonar a prática do seu culto lá fora. Toda aquela coisa que estava sobre eles continuava, e eles não conseguiam, de alguma maneira, se livrar disso. Diz: não negaste a minha fé. E teve uma testemunha que foi morto, no mesmo lugar aonde Satanás habita, que é o trono, púlpito da igreja, lugar aonde habita. Ele foi morto por causa do testemunho de Jesus. Ali, houve uma perseguição aqui. E é bem provável que essa pessoa tenha morrido exatamente por isso, numa tentativa de separar a igreja do Império Romano. A tentativa de colocar a igreja à parte das coisas do Império. Que a igreja deveria ter o seu culto e deveria estar fora dos padrões desse mundo. Agora, veja bem, então, qual é o cenário que está acontecendo aqui? É bem provável que com a morte desse Antipas, essa fiel testemunha de Jesus aqui, é bem provável que com a morte dele, a igreja entendeu muitas coisas que não entendia antes. E ela compreendeu muitas coisas que não compreendia antes. O fato da espada de 2 gumes ser apresentado pelo Senhor é uma ruptura. É bem capaz que a igreja entendeu aqui que deve haver uma ruptura, não pode continuar desse jeito, né? Tem que romper. Se você quer participar da igreja, o único sentido oculto na igreja, ela não possui sentido oculto nenhum. Não tem nada oculto dentro da igreja. Tudo dentro da igreja é clara. A única coisa oculta dentro da igreja é a mão esquerda não saber o que faz a direita, né? O resto tem que ser tudo às claras. O evangelho não tem nada oculto, não tem nada de mistério, não tem nada místico, não tem superstição, não tem essas coisas. E é bem capaz que através dos ensinamentos de Antipas, a igreja, ela começou a perceber isso e ela começou a acordar. E à medida em que ela acorda e que ela começa a perceber isso, ela vai criando uma ruptura com a sociedade secular que está ali fora. Só que, como a igreja está entronizada, ou seja, Satanás está dentro da igreja agora, Essa igreja, ela tem uma grande dificuldade, um ambiente hostil muito difícil, porque a própria figura de Satanás está dentro dela, trabalhando dentro dela. E aí, como é que a gente vence, como é que a gente supera uma igreja onde Satanás se assenta dentro dela? Bom, primeiro o Antipas foi morto, a fiel testemunha, e morreu no mesmo lugar onde habita a figura de Satanás, o maior inimigo do Senhor e da igreja. Agora, talvez esse despertamento da igreja depois da morte de Antipas, esse despertamento e esse desejo da igreja voltar à prática cristã correta, tenha despertado na figura demoníaca de Satanás, tenha despertado nele, talvez, um sentimento de ira, um sentimento de revolta, no sentido de que eu tenho que fazer alguma coisa aqui, porque senão a gente vai perder isso aqui. A gente vai perder isso aqui. E ele vai tomar uma atitude. Agora veja, o verso 14 ele diz: tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? Que a gente lembra, é um dos pecados mortais. Eu falo que a Bíblia tem 3 pecados mortais, Jezabel, a idolatria, Balaão com a promiscuidade, com a sensualidade, e o pecado dos filhos de Coré com a rebelião com Moisés, São os 3 pecados capitais mencionados no Antigo Testamento. Um deles é a doutrina de Balaão. O que é isso? A gente sabe que o profeta, o rei dos Moabitas foi consultar Balaão, porque ele queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel para que ele vencesse a batalha. Veja, este é um problema iminente da igreja moderna.
né? Os falsos líderes, os filhos de Balaão, têm essa perspectiva. Você não vê que eles aparecem toda hora na televisão querendo te abençoar, né? Ou querendo te abençoar, ou querendo te mandar uma vitória, ou querendo que você tenha uma vida de vitória, ou querendo que você tenha uma vida... Por quê? Porque eles acreditam que a palavra do profeta pode ser determinada no céu, ou seja, o profeta fala e o Senhor obedece. Essa é a cultura religiosa, né? Eu vou profetizar uma vida de vitória, eu vou profetizar uma vida de prosperidade para a sua vida. E a palavra do profeta tem poder na visão deles. É quando o profeta começa a acreditar, o falso profeta, que ele pode transformar a pedra em pão, que nem eu falei aqui. Ele começa a acreditar nisso, e ele faz disso uma campanha para angariar fundo, dinheiro, para ficar rico, para ficar famoso, para ir para a televisão. Veja, o rei dos Moabitas disse a Balaão: eu quero que você profetize contra Israel. Por quê? Porque o rei acreditava que o poder estava na palavra de Balaão, que a palavra de Balaão tinha poder. Mas Balaão chegou para ele e, no lugar de amaldiçoar a nação de Israel, ele abençoou a nação de Israel. E a nação de Israel venceu os Moabitas por 2 vezes. E o rei chamou Moabe, chamou lá Balaão, falou: Balaão, vem cá, meu amigo, vamos ter uma conversa aqui, né, franca. Eu não pedi para você amaldiçoar, e você foi e abençoou, e eles me venceram. Aí o Balaão olha para ele e diz assim: ó, meu rei, o negócio é o seguinte, o profeta só fala aquilo que está no céu, eu não posso amaldiçoar aquilo que o Senhor abençoou, né? Se o Senhor abençoou, quem sou eu para amaldiçoar? Eu sou o porta-voz de Deus, eu só falo aquilo que está lá no céu, o Senhor abençoou, eu só posso falar aquilo que o Senhor mandou falar. Maravilhoso profeta lindo, maravilhoso, fez o seu papel, cuidou direitinho, certinho, né? Tudo bem se essa história não tivesse o 2º capítulo, né? Acontece que a história não acaba aí. E no 2º capítulo o rei pergunta assim: então o que eu tenho que fazer? Olha só, hein? Moabita, o que eu tenho que fazer para que Deus não abençoe a nação de Israel? Então o rei também não era bobo, né? Se é o Deus que determina, e o profeta tem essa intimidade toda com Deus, então Deus abençoou, mas o que é que eu tenho que fazer para que Deus não abençoe mais? Então meu negócio é lá em cima. E aí então o Balaão conta uma história para ele. Ele chega para o rei de Moabe e diz: meu querido, é o seguinte, você separa as suas moças mais bonitas, e ele foi ensinar, ele fez uma grande besteira. Ele foi ensinar como os filhos de Moabe deveriam seduzir os filhos de Israel. Você prepara as suas moças mais bonitas, assim, 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 você as leva para lá, vai ter a festa, assim, assim, elas participam lá da festa, tal. Os moços lá jovens lá, né, que vai sempre querer se lambuzar onde não deve, né? Vai querer se lambuzar lá na mulher errada, não sei o que, essa coisa toda, sempre vai andar pelo caminho que não deve, vai se agraciar com elas vão trazer eles para cá, quando eles trouxerem eles para cá, elas vão introduzi-lo no culto delas, nos deuses dela, e quando introduzirem no culto dela, nos deuses dela, toda a profanação, a consumação carnal, todas essas coisas vão acontecer, né? E a promiscuidade, o relacionamento entre eles vão acontecer, e Deus vai tirar as bênçãos do meio do povo, e por causa deles toda a nação vai pagar a conta, né? Muito bem, o que está acontecendo aqui? Satanás agora ele vai introduzir dentro da igreja um monte de moça bonita. Vai vir um monte de moça bonita desfilando pela igreja, e aparentemente são moças que se convertem, que creem, que tem a sua formosura, que tem a sua beleza, né? Vai vir com a sua saia lá no meio das pernas, muito bem decotada, muito bem trabalhada, muito bem preparada. Ela vai usar a sua arma, que é poder de sedução sobre os homens, né? Os homens são cativos, não adianta, né? Eles são cativos e são indefesos diante daquilo que seus olhos veem. Então ele precisa ter um treinamento, porque a sua natureza carnal o leva a isso. Ele precisa ter uma natureza espiritual,
para não se declinar a isso. E aí o que ele faz? Essas moças lentamente tiram esses jovens da igreja, e ao tirarem esses homens da igreja, não necessariamente são jovens, né? Às vezes podem ser até os mais velhos, e se levam esses velhos para o mundo de Pérgamo, para o seu culto, para a sua adoração, e transforma tudo isso em imoralidade. E ao transformar tudo isso em imoralidade, então as bênçãos do Senhor é retirada do meio da igreja. Este é o cenário. Há um casamento entre a igreja e há um casamento entre o mundo. Não há uma separação, não há uma divisão, não há uma coisa que limite o território do outro. Por isso que ele diz, é o lugar aonde Satanás habita. Ele diz, o qual ensinaste a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. A prostituição era aquilo que acontecia dentro da igreja neste momento, né? Na igreja escatológica, os filhos do império de Constantino praticavam a prostituição dentro da igreja com as filhas da igreja, né? A igreja torna-se um antro de prática lasciva, de imoralidade, de prostituição e de tudo isso dentro do Império Romano. Então toda a moralidade da igreja, todo o ensinamento de Cristo, o apostólico, né? Ou se desfazer dessas coisas, abrir mão dessas coisas, não se contaminar com essas coisas, agora vai por água abaixo. A igreja é um ambiente ruidoso, promíscuo, cheio de leviandade, de prostituição e de imoralidade. Não existe nenhuma diferença entre a igreja de Jesus e o mundo. Não há nenhuma separação. Há totalmente descortinado. E aí a mensagem que ele diz é: arrepende-te, não venha a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A espada significa fazer uma separação, é cortar mesmo, é tirar aquilo que presta e aquilo que não presta, separar todas as coisas. E ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, sobre essa pedra escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Isso aqui é uma forma antiga de julgamento, né? Onde o júri podia escrever o nome do condenado numa pedra preta ou numa pedra branca. Quando escrevia na pedra branca ou na pedra preta e jogava dentro do saco, depois o juiz tirava de lá e via se ele foi condenado ou se ele foi liberto pelo júri popular, né? E aqui Jesus está dizendo que ao vencedor eu escreverei o seu nome numa pedra branca, ou seja, trarei livramento sobre ele e pouparei da destruição total da igreja. Hã? Não, mas é simples assim, né? Coisa simples, não tem nada complicado, né? Eu não sei se vocês entenderam o ambiente da igreja de Pérgamo, né? Ficou claro o que acontecia na igreja de Pérgamo? É um casamento entre o Estado e a igreja. Aí vai nascer o governo absolutista, né? Um poder mundial, econômico, militar e religioso. São os 4 elementos que são necessários para você dominar e conquistar o mundo. Tá? E aí a igreja se torna, na época de Constantino, o imperador, se torna poderosa, se torna forte, rica, mas ela perde a sua simplicidade, perde a sua essência, perde o seu carisma cristão, e é uma igreja que não funciona. Marcos, pode falar que nessa época aí que surge o catolicismo romano que nós temos hoje? Em 325, Constantino é o pai da igreja, exatamente. Onde que nasce essa igreja católica romana que nós temos até hoje aí? Exatamente, ela nasce aqui, nasce com a doutrina de Balaão, com a promiscuidade do império, ou seja, a igreja fazendo aquilo que o império fazia agora. Por isso que ele diz, aonde está o trono de Satanás, né? Ou seja, Satanás agora está morando dentro da igreja. É uma representação do próprio Império Romano, o trono de Satanás, né? Por isso que chama-se igreja romana, que não tem nada a ver com a igreja de Cristo. É uma seita, na verdade, né? Como toda seita que você pega, a seita ela tem uma liderança,
que recebe revelação. Paulo escreve, né? Ainda que um anjo pregue um evangelho diferente daquele que temos anunciado, seja anátema. Não é isso? Todos eles têm uma infabilidade bula papal, que é mais importante do que as escrituras. O que eles escrevem é santo, o que ele escreve é o que manda, são as revelações de Deus, não é aquilo que está escrito. Continua recebendo revelações não sei de onde. Você pega os mormons, eles recebem revelações dos 12 apóstolos lá em Salt Lake City. E você pega as Testemunhas de Jeová, tem 9 anciãos que moram lá nos Estados Unidos. A congregação tem um ancião aqui no Brasil. E assim, e toda seita tem uma característica. Ela é a única fonte de salvação da pessoa. Todas elas. Toda seita tem essa característica. A Igreja de Cristo não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não é essa igreja que vai libertar. Não é essa denominação que vai libertar. Quem vai libertar é a verdade. E a verdade é Jesus. Não é isso? Então a libertação vem por Jesus. Não vem por você participar de um credo qualquer, seja ele qualquer. Então o primeiro indício que se tem é, e as grandes religiões todos vieram de anjos, né? Os mormons receberam revelações de anjos, os adventistas, a mulher lá recebeu revelação de um anjo, e o próprio islamismo, né? O próprio islamismo, o camarada lá casa com uma mulher rica, né? Não tem o que fazer mais, não precisa se preocupar, nem bater cartão todo dia de manhã, vai para a montanha meditar. Também. Não tem mais o que meditar, a mulher sustenta ele, né? Eu devia ter casado com a mulher rica também, viu? A minha faz eu trabalhar todo dia, não aguento mais, cara. Ia falar, Deus quer que você sustente a sua família. É verdade. Mas olha, minha mulher faz trabalhar todo dia, tem que trabalhar muito, tem jeito. Não dá tempo. É bom que não dá tempo de você ficar pensando besteira, né? Mas esse camarada casou com uma mulher rica, ia para a montanha todo dia meditar, recebeu a revelação do arcanjo Miguel, que visitou ele, escreveu o Alcorão toda, a revelação que ele recebeu do anjo. E aí, então, não é mais Jesus o seu profeta, agora passa a ser Maomé o seu profeta, né? Então, tudo revelação de anjos. E Paulo vai lá, né? Ainda que um anjo dos céus, né? Diga um outro evangelho que seja diferente daquele que nós temos anunciado, seja anátema, ou seja, maldito. Não leve em consideração, né?